Estamos iniciando a quarta e última parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é aquela compilação feita por Mateus, cremos que por inspiração do Espírito Santo, dos principais ensinamentos de Jesus. E já estamos aqui há várias semanas vendo com calma as palavras de Jesus para nos orientar nas nossas vidas. Cremos que Jesus não estava ali falando de uma forma genérica, ele estava se referindo aos seus próprios discípulos. E se você é uma pessoa que se crê um discípulo de Jesus, se você crê que nasceu de novo da água e do Espírito, então é para você que Jesus está nos ensinando e ensinando. Todas essas orientações, dicas que vemos no Sermão do Monte. E essa quarta parte, ela traz recomendações de Jesus. Uma série de recomendações. Mas relembro, essas recomendações, elas são úteis para quem já está andando no Espírito. Para quem, lá no primeiro passo, lá nas bem-aventuranças, reconheceu a sua pobreza em espírito e se tornou um bem-aventurado, porque ao reconhecer a sua pobreza, clamou ao Senhor e com isso recebeu o Espírito de Deus. Só podemos caminhar nas palavras de Jesus se caminharmos pelo Espírito de Deus. E aí eu lhe pergunto, como você tem caminhado na sua vida? Nós, peregrinos, somos assim, peregrinos, porque estamos a caminho da terra prometida, da vida eterna com Deus, aquilo que chamamos de paraíso. Essa terra não nos pertence. E nós não pertencemos mais a este mundo. Fomos resgatados pelo Senhor, regenerados. E, portanto, nessa caminhada de vida, como você tem caminhado? Pela sua própria força? Pela sua própria capacidade? Ou você tem caminhado na força do Espírito de Deus? Pelo poder do Espírito de Deus? É uma pergunta importante, porque se você tem tentado viver essa vida pela sua força, você não vai conseguir implantar essas orientações de Jesus. Não, nós não temos essa capacidade. Nós precisamos agir, viver, caminhar pelo Espírito, no Espírito. Na parte anterior, Jesus apresentou as chamadas obras de justiça. Doação, oração, negação, representada pelo jejum, todas elas para Deus, como vimos. E vimos que cada uma dessas práticas voltadas para os discípulos de Jesus, elas trazem recompensas. Só que se a nossa busca é para que os outros vejam o que estamos fazendo, se a nossa prática visa o reconhecimento dos outros, Jesus deixou claro, você já encontrou a recompensa que você buscava. Portanto, as obras de justiça precisam ser realizadas para Deus. A gente doa para os outros, mas como o próprio Jesus disse, o que a mão direita está fazendo, a esquerda nem sabe. Não é para nossa satisfação pessoal, para nos acharmos muito magnânimos ou muito generosos, não, é para Deus. A gente doa para uma pessoa em necessidade, para um irmão, para a igreja, visando a nossa comunhão com Deus. A gente ora, não para que os outros nos vejam orando, a gente ora para Deus. E quando a gente se nega a alguma coisa, comida, bebida, atividades quaisquer, fazemos isso para Deus.
E aí há uma recompensa. Nas antigas versões da Bíblia, um galardão. E eu trago isso de volta, essa questão, porque ela vai ser importante nessas recomendações que Jesus vai nos apresentar agora nessa parte do seu sermão. Ele começa nos alertando para as tentativas do mundo de nos desviarem do caminho que leva ao Senhor. Jesus nos alertou sobre duas formas que o mundo se utiliza para nos seduzir, para nos tirar do caminho. A primeira dessas formas é a sedução dos tesouros, que é a que veremos hoje. E a segunda é a sedução das preocupações. Tesouros e preocupações nos foram apresentadas por Jesus como sendo formas que o mundo se utiliza para nos tirar do caminho da salvação. Além do mundo, nós temos outros inimigos. Não é só o mundo que é o nosso inimigo, não. Nós temos o próprio adversário, Satanás, e nós temos a nossa própria natureza humana. Né? A gente se lembra de Paulo dizendo, lá em Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Pois o que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. Essa é a carne, a natureza humana, que permanece conosco, mesmo depois que nós somos regenerados. Esse é um dos inimigos. O próprio adversário, Satanás, é um dos nossos inimigos, mas o inimigo que mais está ali tentando nos seduzir é justamente o mundo. Se você quiser ter uma visão um pouco mais ampla dessa questão das seduções de Satanás, da carne, do mundo, é só você recuar um pouco. Estamos em Mateus capítulo 6. Se você recuar para o capítulo 4, você verá aquela passagem, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que é chamada de a tentação no deserto. Ali você verá como nós somos seduzidos, como nós somos tentados. Mas o foco agora é especificamente essa forma que o mundo tem de tentar tirar o foco do nosso coração, que deveria estar em Deus, e colocá-lo em ídolos. Então, Mateus capítulo 6, se você está com a sua Bíblia, por favor, para que leiamos a palavra do Senhor. Não vou ler todos os versículos agora, lerei do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E aí, vamos ler juntos o versículo 21, que está projetado aqui? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vejam que Jesus estava se referindo não apenas a dinheiro, ele estava se referindo a qualquer tesouro, qualquer coisa ou pessoa que ganhe uma importância tão grande na sua vida, que sobre ela você deposite o seu coração. Gente, o amor, ele é exclusivista. Chega para o seu cônjuge e diz para ele assim, quando ele te perguntar, meu amor, meu querido, minha querida, você me ama? Claro que eu te amo, a você, a fulano, beltrano, a ciclana. Você ia gostar de ouvir uma resposta dessa? Se você chega para o seu cônjuge e faz uma pergunta dessa? Mas eu ainda até coloquei, né, bem ampla a coisa. Está na moda. Tá?
Ninguém gostaria de uma resposta dessa. E Deus também não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer compartilhar o seu coração com nenhum outro falso Deus, com nenhum outro ídolo. E esses tesouros, eles têm o poder, a capacidade de fazer com que o nosso coração, ou seja, o nosso amor, saia de Deus e vá para algum outro lugar. Ora, qual o nome que se dá a qualquer ato, atitude, pensamento que nos afasta de Deus? Qual é mesmo o nome que se dá a isso? Pecado. Então vejam que a própria essência do pecado, que é se afastar de Deus, é romper o relacionamento com Deus, pode ser exemplificado quando você constrói para você um tesouro na terra e nele coloca o seu coração e prioriza aquele tesouro, seja ele qual for, ao invés de priorizar a sua relação com Deus Pai, que te deu a vida e que te resgatou do império das trevas e te levou para o reino da sua luz, da sua gloriosa luz. É disso que Jesus estava falando aqui. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, não estava falando para não crentes, estava falando para crentes. Vocês que me seguem, vocês serão seduzidos, ora por tesouros, ora por preocupações, e estas seduções irão afastar vocês de mim. Valia para os discípulos dele, lá na Palestina, vale para você também. Esses ídolos podem perfeitamente apagar a própria luz de Deus em nós, como veremos aqui. Mas eu acho importante colocar algo aqui, reforçar uma questão. Porque nós vamos agora falar de obras, de atitudes, de práticas. Vamos falar aqui de tesouros. Estamos falando de tesouros. Vimos que os tesouros na terra, eles podem ser destruídos. E eles atraem nosso coração. Então, qual foi a ênfase de Jesus? Não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. Façam o quê? Acumulem tesouros nos céus. E essa questão de acumular tesouros nos céus, de você praticar obras de justiça, isso pode nos levar a um outro engano, que é achar que a nossa salvação depende dessas obras. Depende do acúmulo desse tesouro no céu. Não, se eu não acumular tesouro no céu, eu não vou ser salvo. Não, gente, é fundamental fazer esse parênteses aqui, antes de seguir nessa mensagem. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, isso é muito claro. É a base da nossa fé, como cristãos evangélicos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Nós não somos salvos pelas obras que realizamos, nós não somos salvos pelo tesouro que acumulamos no céu. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é pelas obras. Fechado esse parênteses, aí então a gente pode voltar à questão de que Jesus está dizendo para nós, para não acumularmos tesouros na terra, porque se tornarão ídolos, porque vão atrair o nosso coração, e diz que nós devemos sim acumular tesouros nos céus, e que haverá uma recompensa para aqueles que acumularem tesouros nos céus. Recompensa? Não é tudo igual? Não é. Veja Apocalipse.
Lá no último capítulo de Apocalipse, se você quiser conferir, Apocalipse 22, eu vou projetar, se você não quiser lá verificar. Eis que venho em breve, a minha recompensa, o meu galardão, nas versões anteriores, está comigo. Eu retribuirei a cada um conforme aquilo que ele fez, de acordo com o que ele fez. Haverá uma retribuição. E essa retribuição não diz respeito à salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Essa retribuição de que Apocalipse está falando é o tal do galardão. E isso incomoda muita gente, saber que nem no céu haverá igualdade. Nem no céu. Imagina na terra, né? Nem no céu, gente. Porque cada um vai ser tratado por Deus no céu conforme as obras que produziu na terra. É verdade, gente, vai ter gente que vai se salvar no seu último instante de vida, porque a palavra de Deus garante, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo, mas as obras dessa pessoa, ao serem passadas pelo fogo, e está na palavra que as obras serão testadas pelo fogo, e as obras de muitos se queimarão como palha, mas as obras de outros serão refinadas como o ouro. Haverá um julgamento das obras. São 2 julgamentos. No primeiro, abre-se os livros da vida. E aí, se o teu nome está no livro da vida, perfeito. Não precisa falar nada. Passou. Se o teu nome não está no livro da vida, também não precisa falar nada. Já era. Lago de fogo e enxofre. Mas depois do livro da vida, tem outro julgamento. Aí é o julgamento das obras. O do galardão, da recompensa. Então Jesus está nos dizendo que ao invés de acumularmos tesouros para nós na terra, nós devemos acumular tesouros nos céus, que são recompensas pelas atitudes que nós desenvolvermos aqui nessa terra. Um exemplo disso, um exemplo claro de que haverá esse acerto de contas com Deus, está num outro sermão, num outro longo sermão de Jesus, também em Mateus. Mateus tem disso, ele compila falas de Jesus em sermões. Aliás, é uma ótima ideia para a próxima série de mensagens. É o sermão escatológico ou apocalíptico de Jesus. Apocalipse voltou à moda, Apocalipse, né? Depois de tudo que está acontecendo no mundo. Muita gente agora está mais preocupada com o Apocalipse. É um tema interessante. Mas, no assim chamado sermão escatológico de Jesus, que está lá em Mateus 24 e Mateus 25, ele apresenta parábolas e tal. E lá, uma das parábolas que ele apresenta para exemplificar como é que será o final dos tempos, ele é chamada de a parábola dos talentos. Não vou lê-la toda, né? Não temos tempo para isso. Está em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, em que o Senhor que distribuiu talentos volta para prestar contas, volta para cobrar. E aí, o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o tesouro que eu coloquei em suas mãos? Você produziu algo com isso? Ou você enterrou e sentou em cima? Palavras de Jesus. Jesus está preocupado com a nossa produtividade. É a Bíblia que está dizendo. E nós precisamos estar preocupados também. Não apenas em não colocar o nosso coração no lugar errado, mas colocá-lo no lugar certo. E aí, então, eu lhe pergunto, onde está o seu tesouro? O seu tesouro está aqui na terra, riquezas, bens, reconhecimento, poder, ou
o seu tesouro está sendo acumulado nos céus, fruto das suas atitudes aqui na terra. Um exemplo da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6. Vai lá, 1 Timóteo capítulo 6. Versículos 17 a 19. Ordene, Paulo falando para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Ou seja, oriente os cristãos ricos. Ah, então tem cristão rico? Tem. Ué, mas quando o cara se converte, ele não tem que doar tudo? Não. Não. Ué, mas o jovem rico, Jesus não mandou o jovem rico doar tudo? Porque o jovem rico era tão apaixonado pelas suas riquezas que a solução dele tinha que ser radical. Era tudo ou nada. Mas Zaqueu, por exemplo, só doou a metade. E Jesus disse que havia entrado salvação naquela casa. Então, cada caso é um caso. E generalizar, ou pior ainda, fazer afirmações completamente sem base bíblica de que Jesus foi o primeiro comunista. Ah, por favor, né? Por favor. Não. Não, absolutamente não. E nós vemos aqui, Paulo a Timóteo é uma das últimas cartas de Paulo, já no finalzinho da vida dele. E havia cristãos ricos. Paulo mesmo foi sustentado, em boa parte do seu ministério, por mulheres de posses, como Lídia, por exemplo. Né? Me lembrei aqui agora do nome dela, que era justamente ela comprava e vendia tecidos de púrpura, que eram tecidos caríssimos. Ela certamente não era uma pessoa sem posses. E isso não a impediu de se converter e de apoiar o ministério de Paulo. E por isso que Paulo diz a Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas. Pode ser rico, só não pode viver em função daquilo. A sua riqueza não pode ser o seu tesouro, mas ponham a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Generosos, prontos para repartir, e dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Um tesouro. Acumular um tesouro, mas não na terra. Um tesouro nos céus. Como? Pela prática de boas obras. E assim alcançarão a verdadeira vida. Essa passagem, por isso que eu quis ler antes Efésios 2, essa passagem pode nos dar a entender que é por meio dessas obras que se alcança a vida eterna. Não, nós alcançamos a vida eterna pela graça de Deus, mediante a fé. Mas essas obras constroem para nós como será a nossa vida eterna. Porque vai ser diferente. Não vai ser todo mundo igual. Eu sempre... É uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, não tem nada demais nessa brincadeira. Né? Que vai ter gente que vai chegar no céu debaixo de uma chuva de vaias. Se converteu na última hora. E outras pessoas vão estar tão longe do palco principal que só vão ver Jesus no telão. Está lá atrás, galardão pequenininho. Mas está lá, pelo menos está lá, entrou. Entendeu? Você pode estar no porão, sabe aquela história da Arca de Noé?
Eu queria estar dentro da arca, podia estar no porão. Estou dentro da arca, estou salvo. Aliás, parênteses, de novo, o sermão escatológico de Jesus, lá de Mateus 24. Jesus disse que as guerras, os rumores de guerra eram só o princípio, não era o fim. O fim aconteceria quando todos estivessem em paz. Quando a paz reinasse no mundo e todos estivessem tranquilos, casando-se, dando-se em casamento. E aí, como nos tempos de Noé, a paz acabou, pum, Jesus volta, sem aviso. Quando todo mundo relaxou, agora temos paz. Aí Jesus volta e acaba tudo. Então, cuidado, porque quando não tiver mais guerra nenhuma, é melhor se preparar. Porque aí vai chegar. É o que Jesus está dizendo. Então, estamos, tem um grupo de pessoas querendo um governo global, onde não haverá mais guerra. Tipo aquela música do Lennon, Imagine um mundo sem fronteiras, um mundo sem guerra, um mundo lindo, maravilhoso. E cuidado ao esperar esse mundo, Ou, de repente, é exatamente o que a gente quer, que ele venha logo e resolva tudo. Mas, aí eu lhe pergunto, onde está o seu tesouro? O seu tesouro está aqui na terra? As suas práticas, o seu dia a dia, você tem vivido a sua vida para acumular tesouros aqui nessa terra? Ou você tem, como Paulo disse a Timóteo, para Timóteo orientar as pessoas de posses da sua igreja? Ou você tem buscado desenvolver boas obras que levem você a acumular um tesouro nos céus? Nós protestantes, de um modo geral, temos um certo horror à ideia de boas obras. Por isso que eu estou sendo tão enfático em dizer que eu não estou falando de salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Não é de salvação que eu estou falando. Eu estou falando de algo que não é muito claro na Bíblia, sobre o tal do galardão. E de que Jesus está nos dizendo que haverá, sim, uma recompensa, um galardão em razão daquilo que você fizer, em resposta àquilo que você fizer. Aquilo que, por exemplo, as tais obras de justiça que vimos na parte passada do Sermão do Monte. A doação, aqui Paulo a Timóteo, a doação, a oração, a autonegação. Essas são obras de justiça e que Jesus afirmou que haveria recompensa para quem, recompensas eternas, para quem as praticasse. Ali é que deve estar o seu tesouro, nessas obras. E você, ao se dedicar a essas obras, ao invés de se dedicar a tesouros aqui na terra, você estará acumulando para você tesouros dos céus. Você quer saber, responder onde está o seu tesouro? É só olhar para o seu tempo. Você prioriza o que na sua vida? Qual é a sua prioridade? Ser feliz? Ser rico? Ser poderoso? Ou agir segundo a vontade de Deus para a sua vida? E aí, produzir obras e bens, mas que não dominem o seu coração. O pior, gente, é que os tesouros do mundo não satisfazem. Já notou que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer? Ela nunca está satisfeita. Chega para uma pessoa que não tem um carro. O que você quer? Eu quero um carro. Aí a pessoa tem um carro. E agora, está feliz com o carro? Mas o do outro é maior que o meu. O do outro é automático, o meu não é. Preste atenção nisso.
As pessoas nunca estão satisfeitas. Está lá aquele menino, sonha em ter uma namorada, pegar na mão da namorada. Aí tem a namorada e começa a sonhar com outras coisas. Nunca está satisfeito, sempre quer mais. Essa é a realidade dos tesouros terrenos, sejam coisas ou sejam pessoas. Já os tesouros celestiais, estes que não acumulamos para nós aqui agora, estes nos satisfazem plenamente. 1 Pedro. Como o tema é um pouquinho, vamos dizer assim, questionável nas implicações dele, eu estou preferindo deixar a Bíblia falar por mim. Eu enxerto algumas coisas, mas é o texto bíblico que eu estou lendo para vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ele nos regenerou para que nós tenhamos uma herança que não perece, e não uma herança que pode ser taxada ou até mesmo confiscada. Aí você vai, trabalha a vida inteira para gerar uma herança para os seus filhos aqui na terra, vê o governo e, opa, poupança cidadã, e leva embora a tua herança. Gente, aqui na terra, tudo pode ser levado. Além de não satisfazer, não tem segurança nenhuma. Mas nós não fomos regenerados para uma herança terrena. Nós fomos regenerados para uma herança que não perece. Não tesouros na terra, perecíveis, insatisfatórios, mas tesouros no céu. Principalmente, nós acabamos de ler, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você será controlado pelo seu tesouro. Não é você que possui o tesouro é que acaba possuindo você. E é por isso que na continuação dessa passagem, lemos até o versículo 21, então lemos, continuando no 22, os olhos são a candeia do corpo. Candeia é uma lanterna daqueles tempos. Os olhos são a lanterna, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. E aí no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e aos tesouros, às riquezas. E a palavra que Jesus usou aqui, no sermão dele, foi mamon, que é um ídolo, o ídolo das riquezas. Por isso que normalmente isso pode ser traduzido também como dinheiro. Mas não é só dinheiro. Mamon não é só dinheiro. Mamon é riqueza. Mamon é poder. E nós estamos assistindo uma luta pelo poder no mundo. Uma luta pelo poder. Uma luta por mamon. Pura idolatria. Nós vamos nos deixar levar por essa idolatria? Nós vamos buscar servir as riquezas?
ou nós vamos servir a Deus, realizando as obras de justiça pelo poder do Espírito Santo e acumulando para nós riquezas nos céus. A escolha é nossa, a escolha é sua. É você que escolhe qual a prioridade que você vai dar para a sua vida. Eu não posso escolher por você. E é por isso que eu te pergunto, quem é o seu Senhor? Você está servindo a quem? Olhe para o seu tempo. Olhe para os frutos da sua vida. E aí responda para si mesmo, a quem você está servindo? Qual é o tesouro que você está acumulando? É aqui na terra ou é no céu? Esse é o grande alerta de Jesus. Porque o mundo vai tentar te seduzir. O mundo vai tentar tirar você do caminho do Senhor, para que você se agarre aos tesouros aqui dessa terra. Dinheiro, fama, poder, e deixe Deus de lado. E como eu já disse, gente, o amor é exclusivista. Deus não vai compartilhar você com outro ídolo, não. Ele não aceita isso. E o pior é que ele ainda afirma, no final dessa passagem que lemos, que à medida em que os nossos olhos se fixam nos tesouros dessa terra, eles vão se escurecendo. E a nossa vida vai se enchendo de trevas. É o que o texto diz. Ou seja, você começa a se afastar de Deus, efetivamente. Você começa a servir as riquezas, deixa de servir a Deus, e a luz, que é a própria presença representa a presença do Espírito Santo na sua vida, vai se apagando. Mas será que é isso mesmo? Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. A primeira das 7 igrejas, a igreja de Éfeso. O Cristo glorificado vira para João e diz: avise a igreja em Éfeso, contra eles eu tenho isto, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembrem-se de onde caíram, arrependam-se, pratiquem as obras que praticavam no princípio. Olha as obras aí de novo. Arrependam-se. Vocês deixaram o seu amor se esfriar. Vocês deixaram o seu coração se voltar para tesouros na terra. E ele ainda diz mais. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, pois se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E o candelabro, nós sabemos, é a representação da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, com essa passagem de Apocalipse, a gente fecha junto com a passagem do Sermão do Monte, de que quando o nosso coração se volta para as riquezas terrenas, os nossos olhos vão se escurecendo, porque o candelabro vai sendo removido, a presença de Deus vai sendo removida, e nós passamos a ficar escravos daquilo que possuímos, daquilo que ansiamos. Coisas terrenas, coisas que o tempo destrói, coisas que não são eternas. Meus irmãos, restarão apenas trevas se os nossos olhos não forem trazidos de volta para o primeiro amor. Lembre-se do seu primeiro amor. Lembre-se de como era a sua relação com Deus quando você se converteu. Concluindo essa primeira mensagem da quarta e última parte do Sermão do Monte, as recomendações de Jesus.
nós vimos que Jesus apresentou aos seus discípulos recomendações. E a primeira delas, que foi vista hoje, é que devemos ter muito cuidado com a sedução que os tesouros desse mundo nos oferecem. Cuidado, porque são capazes de desviar o nosso coração de Deus e nos levarem a servir a ídolos aqui dessa terra, tesouros, terrenos, e isso vai escurecer os nossos olhos, a remoção do candelabro da presença de Deus em nossas vidas, só deixará trevas no final. Não estou dizendo que a gente possa perder a nossa salvação. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Mas que herança teremos se nada construirmos nos céus? Ficarmos apenas preocupados em construir aqui na terra. Qual será a nossa herança? Então, eu creio que a palavra de Deus assim me mostra que o antídoto para esse veneno, que é a sedução dos tesouros aqui da terra, é o retorno ao primeiro amor. É o arrependimento, o reconhecimento de que os nossos caminhos se desviaram dos caminhos do Senhor e o retorno a esse primeiro amor, uma mudança de atitude, a realização das obras que agradam ao Senhor, as obras de justiça que acabamos de ver na parte anterior do Sermão do Monte. A doação, a oração e a autonegação. Eu me desvio todos os dias. Talvez você seja mais santo do que eu. Mas eu chego ao final do meu dia e eu reconheço que eu me desviei. Eu reconheço que eu fiz uma escolha errada, que eu permiti que um pensamento errado ganhasse presença na minha mente. Eu reconheço isso, mas eu me arrependo e clamo pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Se você sentir que você está com a sua visão escurecida, que você está muito ansioso pelos tesouros deste mundo, cuidado, arrependa-se, volte às primeiras obras e o Senhor te receberá de braços abertos, como o pai recebeu aquele filho que havia se